E boa noite, galerinha. Vamos dar início aqui mais uma noite de podcast. Neto Grifes, o podcast mais atrapalhado da história. E hoje nós vamos receber aqui nosso ilustre convidado, Frank Torres. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Novamente. Gente, pra quem não tá entendendo o que foi que aconteceu, a primeira vez que a gente tentou gravar, acabou tendo um problema técnico em relação ao áudio. E aí a gente acabou tendo que convidar novamente o nosso amigo Frank. E graças a Deus ele conseguiu um espaço na agenda dele, porque realmente esse tempo eleitoral deve ter sido muito corrido, né, amigo? Tô com cara de cansado. Com certeza, acredito Vai dar tá certo. cansado. Já deu. E também para ajudar a gente aqui nessa noite aqui, nós estamos com nossa amiga Ideglane Souza na Design. Eu vou pedir só que a plateia dê uma pausa aí para nossa amiga Ideglane Souza. Frank, é o seguinte, durante a semana a gente foi criando enquete e as pessoas foram mandando perguntas. Surgiu novas perguntas diferentes, até porque por conta do amistoso que a gente acabou fazendo, né? Sem som. Sim, mas na live tinha som, pô, na live. Quem tava na live acompanha tava escutando tudo. Só a gravação que deu PT. Deu piti. Eita, pô, arrumar confusão, né? Não, confusão não, meu amigo. Tô fora de confusão. Não, mas tem gente que leva pro outro lado. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Bora lá. Então, bora pra primeira pergunta, nosso amigo Frank. Uma das perguntas que surgiu durante as enquetes foi: na Amistoso com o Neto, você falou que você se formou através de uma faculdade pública. Frank, por que você optou pela pública? Bom, primeiro a faculdade pública é referência nacional em qualidade de ensino, né? Principalmente as universidades federais, né? Então, quando eu estudei, que me formei, que estive na faculdade, a faculdade referência de Direito no Maranhão era a Universidade Federal do Maranhão. Já teve ministros, inclusive do STJ, a maioria dos desembargadores hoje do Tribunal de Justiça do Maranhão são egressos da UFMA. Então, ela é referência em direito no Brasil, não só no Maranhão, né? E, além disso, também uma tradição familiar. Eu tenho 4 tios formados em direito na Universidade Federal do Maranhão. E, além disso, meu pai também é formado lá em economia. Então, a faculdade, referência em ensino, né? Por isso, ela é de difícil acesso através do vestibular. E era minha vontade passar no curso de Direito da UFMA. Foi a primeira opção tua, fazer a faculdade pública? Olha, eu não... Sim. Eu passei muito novo, eu passei com 17 anos. Eu não sabia o que eu queria, Deglane. Mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria a área da saúde. Então, nunca gostei de área da saúde. Rapaz, é uma área que requer responsabilidade demais, né? É uma área muito bonita. Tem que ter o dom para você ser da área de saúde, medicina, enfermagem, enfim, odonto, farmácia. Mas eu nunca tive esse interesse, não é para mim, né? Então eu sempre gostei mais da área de humanas. Inicialmente eu pensei em jornalismo, né? Mas fiz direito. Aí passei para direito e comecei a cursar e gostei do curso. Eu acho que a pergunta surgiu mais por conta, assim, muita gente conhece, né? Por conta do poder aquisitivo. Sim. Eu acho que por esse motivo acabou surgindo a pergunta, o porquê o motivo tu optou pela pública e não logo por uma particular. Porque a pública é referência de ensino, de qualidade, né? Com certeza. Eu fui para lá, não que as particulares sejam ruins, mas, como eu estou lhe dizendo, quando eu fiz a faculdade, a melhor faculdade de Direito do Maranhão era da UFMA. Com certeza. Naquele momento, né? Com certeza. Então, galerinha, eu acho que foi muito bem respondida a pergunta. Deu de trazer uma boa explanação. E eu vou mandar a segunda pergunta para nossa amiga Ideglane Souza na Design. Perguntas feitas por enquete, viu, galera? Arrocha, Ideglane. Em seu período de campanha, houve algum momento que você se sentiu constrangido? Entra essa campanha ou entra só a minha para vereador? Eu acho que é a tua mesmo, para vereador. Acho que a pergunta surgiu por conta disso. Olha, mas se tu quiser estender para essa também... Pode estender à vontade. Olha, esse período de constrangimento, assim, eu não me recordo aqui agora. Como eu disse para vocês no outro encontro, no encontro anterior,
O que acontece é que na campanha você tem altos e tem baixos. Então é muito bom quando você chega e alguém diz assim, olha, eu acredito no teu trabalho, tu vai se eleger, eu vou votar em você, eu acredito no teu trabalho, eu acredito que tu vai fazer um bom trabalho como vereador, como parlamentar. Isso é muito bom, isso acontece. Isso Tá fazendo. te energiza, te dá energia, te dá animação. Mas tem alguns momentos também que alguém que escuta o cara falando assim, esse daí vai só perder tempo, isso aí não vai pra lugar nenhum, não vai ganhar. Então isso são momentos que você fica abatido. Fica. Nessa campanha específica, eu não fui candidato, nessa agora 2020, não que ainda não terminou porque ainda tem presidente, segundo turno, sim, mas já acabou para deputados, senadores e governador, né? E aqui nós estávamos apoiando 2 candidatos, um estadual e um federal. Eu apoiando com o meu grupo, né, com meus amigos, com minha família. E muita gente dizia pra gente na campanha que a gente ia só tirar tantos votos, que não dava 200, não dava 100, que não dava não sei o quê. Pode citar o nome, se quiser citar, pode ficar à vontade. Não, a gente fala o pecado, mas não fala o pecador. Tá certo. Aí o pessoal falando isso e a gente trabalhando. Não, mas eu falo assim, citar o nome não do pecador, citar o nome do candidato. Bom, eu apoiei para deputada estadual, a deputada Daniela, sim, se elegeu muito bem votada, foi a mais votada aqui em Presidente Dutra, e apoiei para deputado federal Pedro Lucas Fernandes, que aqui ele tirou uma expressiva votação de praticamente 900 votos, faltou 3 votinhos para 900, então 897, uma votação muito, muito boa. Eu particularmente votei em todos os 2. Pois é, para quem muita gente não esperava essa votação, né? Uma votação muito boa, muito boa. Para quem não tinha nenhum voto aqui. Um número muito expressivo, né? Muito expressivo. E a nível estadual, ele foi o segundo colocado, com quase 160 mil votos. Então é muito voto. Então eu tive esse desafio de apoiar esses candidatos, e principalmente no federal, que eu estava sozinho. Né? Sozinho, por várias vezes o pessoal desacreditando. E não sei o que, tinha gente que dizia que a gente não dava 200 votos, tinha gente que dizia que a gente não dava 300, e bom, abriu as urnas, o resultado saiu. É até bíblico, Neto. Os humilhados serão exaltados. Deus nos abençoou e aqui estamos. Eu escutei isso Deus também, depois que eu fui votar lá, que vai votar pra quem? Pra federal? Aí eu falei, não, eu vou votar pro Pedro Lucas. Aí o cara olhou assim pra fila assim, aí ainda gritou, disse assim, rapaz, alguém aqui vai votar pro Pedro Lucas. Aí parece que só tinha eu mesmo, aí eu digo, rapaz, será? Mas o número foi muito expressivo mesmo. Então, fruto de muito trabalho, de uma equipe muito boa, a qual eu quero agradecer, e peço pra plateia salva de palmas pra essa equipe maravilhosa nossa. Frank, antes de eu lançar a terceira pergunta, eu quero mandar logo um alô e mandar um abraço para os nossos patrocinadores, que é a Vitória Salgado, viu? Tá sempre nos presenteando aí com esse super banquete. Fica localizado ali na Rua 3 do bairro Vila Militar, em Presidente Dutra. Mandar também um alôzão pro nosso amigo Lacone, lá de Gonçalves Dias, que é o proprietário da loja Magic Kids Store. Fica localizado ali na Rua Rui Barbosa, no centro de Gonçalves Dias, viu, galera? É tudo em moda infantil, você vai encontrar na Magic Kids. Então bora lá para a terceira pergunta. Vamos lá. Frank Torres. Olha, durante a semana nas enquetes veio a terceira pergunta. Ser vereador foi algo que você sempre teve em vista, ou você está apenas fazendo carreira buscando algo bem maior? Bom, como eu disse da outra vez, eu busco fazer carreira na política, né? E obviamente eu tenho sonhos, desejos de crescer, de progredir, como toda pessoa, né? Vocês têm aqui essa loja, vocês têm um podcast, e com certeza vocês têm um ideal de progredir, né? Se vocês passarem da fronteira regional, chegar numa fronteira nacional, com certeza vai ser muito, muito, muito melhor, né? Então eu tenho meus desejos, minhas aspirações, meus sonhos, como qualquer cidadão, como qualquer pessoa. E é óbvio que quando você entra no mundo da política, eu queria ser vereador, tanto é que eu me candidatei para ser vereador, mas eu tenho esse desejo de crescer na política. Não sei onde é que nós vamos mudar, mas a gente vai plantando, e a gente vai plantando, semeando, quem sabe um dia a gente colhe alguma coisa. E o bom é que o pessoal profetiza, porque tem gente que diz assim, que dali vai ficar no lugar do Iti vai botar ele como prefeito. Tem gente profetizando, tem gente profetizando.
Mas nós não temos... surgiu pergunta por aí, por esse caminho, mas não, aí mas eu... nós não temos nada nesse aspecto aí, não. Aí eu disse assim, não, é melhor a gente não perguntar pra acabar num... Olha, Neto, eu te digo porque, assim, as pessoas veem o que querem ver. Sim. As pessoas veem o que querem ver. Quem quer ver maldade, vê maldade. Por exemplo, essa data que nós marcamos hoje não foi nada combinado. Tu sabe que foi assim uma coisa muito aleatória. Não, foi não. Era pra ser na semana passada, não é isso? Foi. Na semana passada eu te disse, olha, eu tô aqui em campanha, eu tô muito agoniado, então com muito compromisso. Eu não tenho como parar aqui pra ir lá. Até porque a gente se prepara, eu chegar com o semblante cansado. Ainda tô um pouco, mas eu chegar mais cansado, na pressão, então nós combinamos Pra aparecer hoje. na frente das E câmeras. aí, quando vem que a gente teve um resultado bom, e aí nessa data, e tu fazendo essa pergunta, o pessoal já vai maldar. Rapaz, isso aí foi combinado. Entendeu? Então, assim, só deixar claro pra população e pras pessoas que aqui não tem nada combinado, né, Neto? Não tem tem não. pergunta combinada, não tem Eu vou comentário combinado. Vou só pedir licença bem que um pouquinho, Frank. Eu pedi pra produção conectar bem que esse cabo nesse aparelho de baixo, bem que... Viu? Olha o som. Mas pode ficar despreocupado, que o da gravação tá ali funcionando normal. É o da transmissão. É o de baixo aí, viu, irmão? Nesse celular de baixo aí, ó. Isso, nesse aí. O podcast mais atrapalhado desta. Com alguma coisa comigo, eu vou jogar um sal grosso. Não, mas tá tranquilo, pô. Então o que eu quero dizer é que, assim, nós não tivemos nada combinado, porque eu sei como é que é. Quando se faz uma pergunta dessa natureza, depois no período eleitoral, se gera muito comentário. A política às vezes é ruim por causa disso, né, Glane? Tem muita gente maldosa. Mas que os anjos digam amém, né? Quem sabe o Frank, futuro. mas assim, tu disse que tem desejos, sonhos maiores, né? Mas em relação à pergunta, esse desejo surgiu após tu virar vereador? Ou antes de tu virar vereador, tu já tinha esse desejo? Não, quando você idealiza uma coisa, quando você quer entrar em algum negócio, algum caminho, você idealiza o final também. Você imagina assim, olha, eu quero chegar em tal lugar e para isso nós precisamos percorrer caminhos. Começar pelo aqui. Isso. Porque tem muita gente que acaba entrando para a carreira política. Faz de conta assim, que nem acontece muito, o cara nunca foi candidato a nada, já se taca logo como candidato a deputado estadual. Tem gente que faz isso, né? Agora eu te pergunto, dê nomes. Dê nomes, Neto. Dê nomes, diga os pecadores. Diga os pecadores. Aí por isso que eu acho que acabou surgindo logo a pergunta por conta disso, entendeu? Porque a pergunta diz assim, ser vereador foi algo que você sempre teve em vista ou você está apenas fazendo carreira? Não, eu tinha muita vontade de ser vereador. Como eu disse para vocês, eu sempre gostei de acompanhar a política. Mais a política estadual do que municipal. Sim, sim. Então eu sempre acompanhava. Morava em São Luís, fazia faculdade, estudava, depois trabalhei um tempo lá, trabalhei por 5 anos lá como advogado. Então sempre acompanhei a política estadual, né? E claro que isso você vai olhando e diz, rapaz, eu poderia ter em tal situação, rapaz, dava para fazer isso. Em tal situação, em tal decisão, poxa, a gente poderia ter feito assim. Né? Eu tenho certeza que até a gente, quando lê uma notícia, diz que olha assim uma notícia do presidente da polícia, pô, poderia ter feito de outra forma. Né? Então eu penso assim, quando eu olhava algumas decisões políticas, eu pensava, rapaz, se eu estivesse lá nesse lugar, eu poderia fazer diferente, eu poderia fazer melhor. Né? E aí me candidatei a vereador, eu acredito que a gente está fazendo um bom trabalho. Porque eu recebo um feedback muito bom da população. E o bacana é o feedback, né? Muito bom mesmo. Claro que a gente recebe críticas, é normal, né? Quem não quiser receber crítica não entra para a vida pública. Isso é normal, né? Mas eu recebo um feedback muito bom mesmo. Até agora, das pessoas que eu falei, nas casas que eu entrei, eu ainda não fui hostilizado. Que isso às vezes acontece com algum político, né? Graças a Deus não. Então, bora lá para a quarta pergunta. E a quarta pergunta, é claro... Antes de eu lançar a quarta pergunta, eu vou dizer para a galera que está acompanhando a live aí, se tiver algum problema com o áudio, viu, vocês dão um toque na gente, que a gente vai estar reparando aqui. Então, bora lá, Deglane Souza Now Design, a quarta pergunta, a quarta bomba vai ficar por sua conta, viu? A bomba. Se você não tivesse conseguido ser eleito da primeira vez, você iria continuar tentando?
Rapaz, aí é uma pergunta boa, porque eu não sei te dizer, assim. Ah, Mas não eu ia ficar- acredito. Mas não eu é? ia ficar mole. Eu ia ficar mole. Rapaz, o Frank tem Eu ia- resposta pra tudo. Eu ia passar, no mínimo, umas 2 a 3 semanas sem sair de casa. Mole. Pensando, refletindo, analisando onde foi que a gente errou, né? Então essa é uma pergunta assim, que eu não sei te dizer, não. Se eu desistiria, Porque a mas gente eu... já entra pra ganhar, né? Já quer ganhar. Não, assim, não é que você entra pra ganhar, mas é pelo esforço que foi feito, pela Sim. aquela pessoas envolvidas. pessoas envolvidas, você coloca a sua família. Por exemplo, eu tirar meu pai de dentro dos negócios dele para ir pedir voto minha mãe. Pra te acompanhar. Né? Então, assim, são coisas que você fica assim. Se eu não ganhasse, eu ia ficar meio traumatizado, né? Com isso. Eu não sei te dizer se eu seguiria na carreira política, não. É uma coisa assim que é só acontecendo. É só acontecendo pra Amolece saber. qualquer um. É. Rapaz, eu fico assim, muito impressionado com pessoas que vai tentando, tenta e perde, até conseguir. Eu fico muito impressionado mesmo e admiro muito. Sim. A gente não vai muito longe, não. O teu tio, eu acho que foi assim, né? Sim. Ele tentou quantas vezes? Essa última foi a terceira. Pois é, 3 vezes. Meu amigo, o cara tentar da primeira vez, dá errado. O cara tentar da segunda, dá errado. Rapaz, dá uma moleza. O cara tem que ser muito persistente pro cara continuar. E ainda mais em vereador. O prefeito é uma vaga, né? E vereador são 13, então... Aí que fica dá mais mole moleza. ainda. O cara fica assim, rapaz, 13 vagas não consegui ocupar. Não consegui. Também mole. Tem gente assim também na Câmara, né? É. Tem gente assim também, eu vejo alguns aí. Mas tem gente... Mas assim, eu te digo que eu sou um cara muito perseverante. Quando eu entro numa coisa, eu vou pra cima. O correto é o cara ir pra cima mesmo. Mas realmente dá de amolecer qualquer um. Então bora lá pra quinta pergunta, galerinha. Eu tô achando que essas perguntas estão sendo respondidas ligeira demais. A pergunta vai acabar ligeiro. Da última vez eu selecionei só umas 10 e acabou comendo muito tempo. Então a quinta pergunta é o seguinte: sabemos dos laços familiares entre você e o prefeito. Como ficam as relações políticas, tendo em vista estes laços? Fica melhor ou fica pior? Bom, só para deixar claro, eu sou Franklin Torres e sou sobrinho do prefeito Raimundo Alves Carvalho, conhecido como Raimundinho da Aldiolá, né? Mas a minha eleição foi eleito não pelo Raimundinho, foi eleito pelo povo de Presidente Dutra. O meu mandato devo à população que votou em mim, entrei em primeiro lugar da população. Além disso, eu sou aliado, sou da base aliada, sou um vereador aliado à gestão, né? E tenho acompanhado a gestão em quase todas as votações. Só que tem alguns momentos que você diverge, é normal. Todos nós temos visões diferentes. Eu não digo que atrapalha, porque a gente tem muita coisa em comum. Não pelo fato de ser sobrinho ou tio, mas pelo fato de ser pessoas que querem o bem da cidade. Então, nosso norte, nossa bússola é o bem da cidade. E sendo assim, a gente converge em muita coisa. Agora, em alguns pontos a gente também diverge, né? Isso é normal. Dentro da política, acho que até dentro de casa, marido e mulher, você não concorda em tudo 100%. Não, com certeza não. Mas eu não tenho problema nenhum. A gente tem visões parecidas de alguns fatos, de outros não. Alguns outros fatos a gente já vamos dizer assim, discorda um pouco. Mas mantém o respeito, mantém o respeito que a gente tem um pelo outro. E assim, quando eu tenho uma opinião divergente, a gente procura conversar para chegar no denominador comum. Mas as relações políticas com os colegas de trabalho, assim, pelo fato de tu ser sobrinho do prefeito? Rapaz, assim, eu acho que não vejo problema, não. Até porque, pelo fato de ser sobrinho, não tem nenhum beneficiamento. Não, realmente não tem. Não tenho nenhum beneficiamento por ser sobrinho. Eu não estou lá por ser sobrinho, eu estou lá por ser vereador. Lembrando que a pergunta não é elaborada pela gente. Não, sim. A pergunta é... Eu só estou dizendo, respondendo ao público, a que perguntou, que eu não tenho beneficiamento. Outra coisa, não foi eleito pelo prefeito, foi eleito pela população. E como os outros vereadores também. Então todos nós estamos num patamar de igualdade. Sim, com certeza. Eu acho que a pergunta surgiu mais por conta... Nem tanto a relação entre tu e teu tio. Acho que surgiu mais por conta dos colegas mesmo de trabalho. Ficar aquela coisa assim... Ah, tu é sobrinho do prefeito e tal.
faz essa ponte, aquela coisa. Aí às vezes também tem aquele que diz assim, sei o que, tu só faz isso porque é sobrinho do prefeito, fica mais fácil pra ti. Aí eu acho que surgiu por conta disso, dizer assim, como é que fica a relação política, fica melhor ou fica pior? Eu acho que surgiu por Como eu tô te dizendo, a gente converge muita coisa, alguns pontos a gente diverge, mas é normal. E quando a gente diverge, a gente conversa e chega num denominador comum. Né? Sim. Então, eu acho que a quinta pergunta foi muito bem explanada e eu espero que traga um bom entendimento para quem está acompanhando a gente. A galera do YouTube também. E Neto, só uma pausazinha. Sim. Pausa do vinho. Alô, produção. Tem como pegar aí para nós aí? Alô, produção. Alô, produção. Pronto, olha a produção ali, ó. Vai beber vinho agora. Essa produção aí, Franco, nós temos que... Rapaz, pra que uma né? produção melhor do que essa? Graças a Deus. Não, Graças a Deus. Do vinho que eu tô falando, nós temos que conversar sério aí. Graças a Deus a Vitória Salgado nunca deixou a gente desamparado aqui não. Eu vou aproveitar um momento antes de mandar a próxima pergunta e também mandar uma alusão para a loja Popular Grifes, fica localizada ali na Rua 3 do bairro Vila Militar. Lá você vai encontrar tudo em moda masculina e feminina, perfumaria e acessório. Também para nossa amiga Deglane Souza Neo Design, que além de ser uma das nossas maiores, patrocinadoras, tá aqui o nome dela, também tá aqui participando hoje do evento, viu, galerinha? Rapaz, agora que eu tô Livre, olhando. espontânea vontade. E Deglane Souza, Nails Designer. Nails Designer. Rapaz, Pelo menos o nome na parede eu tenho. O pessoal tá ficando mais moderno agora, pra tu estar por fora. Então bora lá, eu acho que a próxima pergunta vai ficar por tua conta, Deglane. A Rocha. É a sexta pergunta. Assim, porque essa sexta pergunta, ela meio que entra um pouquinho na que tu respondeu, né? Porque ela fala assim, ter que fiscalizar a gestão do seu tio, né? Que todo mundo sabe que é o prefeito, Raimundinho, te causa algum desconforto? Eu até respondi isso aqui na outra, não foi da outra vez. Ela foi feita de maneira diferente, mas tem o mesmo sentido. Eu até falei que isso não me gera nenhum desconforto, não. Eu tô lá para fiscalizar. Agora, o que eu não faço é ser irresponsável de prejudicar a gestão. Então, por exemplo, olha algum erro, eu vou lá e faço a crítica interna. Isso. Eu não exteriorizo a crítica. Mas eu sou um dos, assim, que levam... Não é levar problema, mas eu levo, assim, pontos a melhorar. Pontos que a gente tem que melhorar. Né? Por ter essa proximidade com o prefeito, isso até me facilita. Chegar para ele, olha prefeito, a gente está com um problema em tal setor e tal disso, vamos ver isso, vamos tentar melhorar nesse aspecto, vamos tentar resolver enquanto em outro dá tempo, aspecto. Né? Então, muitos às vezes ficam acanhados, não vão lá, e eu vou lá e falo, porque a gente busca a melhoria da população. E como eu estou dizendo, apesar das divergências, a gente tem um norte, que é melhorar a Presidente Dutra. E isso, por si só, já é um grande entendimento. Então, fiscalizar a gestão é meu papel e eu faço com maestria. Quem conhece, que acompanha meu mandato, sabe que às vezes eu sou até duro quanto a isso, né? Porque a gente faz um trabalho sério e busca seriedade também nas cobranças. Então, quando eu faço uma cobrança, eu faço um pedido na Câmara, aquele não é o meu pedido. Alguém veio e me pediu aquilo. Para fazer o pedido. Quer dizer, eu sou representante da população. Eu tirei 864 era uma votos. das perguntas que muita gente ainda não sabe qual é o papel do vereador. O vereador ele tem dois papéis principais. Primeiro papel principal dele, legislar, criar leis para o município, criar leis e diretrizes para o município. Tanto é que ele faz parte do poder legislativo. Então, legislar, criar leis. E o segundo papel dele, de maior importância, é o papel de fiscalizar as ações do executivo. Então, também é um papel importantíssimo. E nisso você sabe que às vezes com o de casa a gente é até mais duro. Eu só perguntei essa questão do papel do vereador porque a gente ouve. Sim, muito. Tem muita gente que fala assim, inclusive teve a campanha agora, né? Tem muita gente que fala, não sei pra que um vereador. Tem gente que não sabe. Sim. Da mesma forma, não sei pra que um deputado, não sei pra que um senador. Serve pra mesma coisa do deputado, só que em escala menor, né? Escala menor, porque o deputado... escala municipal. Isso, entendeu? Eu acho muito importante o papel do vereador, acho importante o papel do deputado. Muita gente que...
Rapaz, me desculpa até a palavra, mas eu acho que o povo tem um pouquinho de preguiça de estudar. Então, Aí já tu que tá dizendo. eu falo isso, o povo tem um pouquinho de preguiça de estudar, porque eu escuto muito isso daí também, pô. Eu escuto demais a pessoa dizendo que o vereador não faz nada, o deputado não faz nada, que isso, aquilo, outro. São cargos que não deveria ter, eu já escutei isso também, entendeu? Sim. Eu acho que as pessoas devem se informar mais, saber que a pessoa está ali representando o povo. E serve muito, o papel do legislativo é muito importante. E outra coisa, que a gente tem que falar. São 3 vereadores, cada um de locais, experiências diferentes, idades diferentes. Então isso acontece o quê? Isso é muito bom. Porque, por exemplo, às vezes você tem vereadores de determinada localidade, determinado povoado, determinado bairro. E a gente sabe que quem não é lembrado é esquecido. Então é uma voz, é uma pessoa que está sempre lembrando dos problemas daquela localidade. Sim. E sempre quando a gente tem um representante eleito de uma determinada localidade, você vê que ele vai estar sempre lembrando, olha, deu um problema assim, deu um problema assado, denunciando os problemas, e que acaba por levar os benefícios públicos naquela localidade. Então quando você tem um vereador numa determinada localidade, é igual quando você tem um deputado numa cidade. Sim. Você vê muito mais recursos, muito mais órgãos públicos, muito mais políticas públicas sendo aplicadas naquela localidade com representante. Com certeza, isso daí a gente consegue ver tranquilo. Então bora lá para a próxima pergunta. Antes de eu lançar a próxima pergunta, eu quero mandar uma alusão para os nossos patrocinadores novamente. Quero mandar uma alusão para o nosso amigo Lacone, lá da Magic Kids Story. Fica localizado na rua Rui Barbosa, no centro de Gonçalves Dias, viu, galera? Tudo em modo infantil. E a próxima pergunta é o seguinte. Bora, Neto. Frank, é o seguinte. Já houve alguma discordância entre a Câmara dos Vereadores e o atual prefeito da cidade? Acho que quer dizer assim, votações, né? Deixa eu ver aqui se teve. Deixa eu puxar aqui na memória. Tem coragem de escancarar isso? Não, mas as sessões da Câmara são públicas. É público. São abertas e são gravadas, né? Então basta a pessoa ir pesquisar. E ultimamente está sendo muito mais aberto ao público mesmo. Tem a transmissão na rádio, tem a transmissão nos canais de YouTube, no próprio Instagram. Olha, que eu tô tentando me lembrar aqui, eu sei de proposições do Executivo que estão em tramitação, que ainda não foram votados. Agora, derrubados, eu não tô me lembrando aqui, não. Nesse momento, eu tô sendo sincero, eu não tô me recordando aqui, não. Eu acho que não teve nenhuma ainda que foi reprovada, não. Tem algumas tramitações que foi pedido urgência e que não foi dado, que ainda está tramitando, mas que foi votado contra, não. Que eu me lembro aqui, não. Agora, nesse momento, não. E até porque, como tu citou no amistoso que tu fez aqui, né? A maioria da Câmara está aliada com o atual prefeito. Eu acho que é até mais viável, né? Sim. Justamente para não causar esse tipo de discordância. Sim. Em qualquer projeto. É como eu estou te falando, o que eu me lembro aqui, eu não estou lembrando de nenhum, e olha que eu tenho boa memória. Nenhum prefeito tenha, que o Executivo mandou e que não foi aprovado. Tem alguns que estão em tramitação, tem outros que ele próprio pediu para arquivar. Entendeu? Mas nenhum que na votação foi perdida, entendeu? Normalmente, o que acontece na Câmara? Quando você vê que um projeto não está bem, você arquiva, você pede para arquivar. Por exemplo, eu já coloquei um projeto lá que não estava um vereador ou outro, um colega ou outro colocando empecilho e tal. Eu disse, não, vamos retirar, se no momento oportuno, depois a gente apresenta, né? Então, tentar se resolver na Câmara logo, né? Para não ter esse constrangimento do projeto não passar. Sei, entendo. Né? Então, como eu estou dizendo, aqui de cabeça eu não estou me recordando de nenhum do Executivo que não tenha sido aprovado. Tem alguns que ele colocou que estão em tramitação. Né? Graças a Deus. Reprovado aqui de cabeça eu não estou lembrando. Graças a Deus. Sinal que tá tudo indo bem na administração, né? A administração, ela indo bem, é bom demais para a população. Inclusive até ali próximo a Ideglande Souza. Sim. Ideglande Souza e a
Vitória Salgado. Vitória Salgado. Nós estamos tendo uma bela obra lá de escoamento do canal do Riachinho. Tá sim, tá sim. Então bora lá para a próxima pergunta. Eu vou deixar essa próxima pergunta, essa próxima bomba, para nossa amiga Deglane Souza, Neo Design. Amigo Frank, você na condição de advogado e político ao mesmo tempo, você acha que a política modifica o direito? Com certeza. Com certeza a política modifica o direito, mas isso é de total certeza. Frank, só um momento. Essa pergunta aí, quando ela surgiu, aí eu cheguei onde a Deglane mostrei. Só Deglane, essa pergunta aqui e tal. Deglane, não tem nada a ver política com direito, tem nada a ver, não sei o que, não sei o que. Eu, Deglane, tem tudo a ver. Eu falei isso daí, mas eu vou deixar tu terminar, concluir. Bom, como eu falei da outra vez, eu sou advogado, né? Além disso, sou professor de direito. E a gente está falando, acabei de falar que o vereador, igual o senador, igual os deputados, eles são legisladores, então eles criam leis. Bom, se eles criam leis, eles modificam o direito. Com certeza. Então, a todo momento, a Câmara Federal está modificando o direito. Por exemplo, vou dar um exemplo de leis que mudaram. Por exemplo, a gente teve o novo Código de Processo Civil, a gente teve o Código Florestal. Então, são leis que são criadas no Congresso Nacional e que modificam, né, o direito e, por conseguinte, a sociedade. Porque o direito são as regras do jogo. O direito vai dizer o que é que a gente pode e o que é que a gente não pode fazer. Justamente. Se o direito modifica a sociedade. Sim, com certeza. Né? Modifica a sociedade também. Até aquele exemplo que tu deu do caminhão, que tem uma rua que passava um caminhão. Sim. Aí tu disse que nós fizemos uma apresentou, lei, apresentou, uma lei, né? Proibindo caminhões pesados no centro da cidade e nos locais delimitados pela prefeitura, porque estava atrapalhando o trânsito, né? E além de causar risco para a população. Nas grandes cidades, e para a gente já se incluir entre média e grande cidade, a gente tem anel viários. Então, esses caminhões grandes, eu não estou dizendo que é caminhão de entrega pequeno, esse caminhão de entrega de um eixo é tranquilo, mas é aquelas carretas, né, que a gente vê às vezes passando no centro da cidade nas ruas estreitas. Né? Não é muito difícil de você ver passando. Inclusive, uma vez eu olhei aqui, uma carreta já passando aqui. Sim. Nessa Criou maior furdunço. Pois é. Então, isso foi uma lei criada por mim, um projeto criado por mim, que se tornou lei que está valendo no município. Então, obviamente, isso mudou o direito. Mudou. Pois é, isso daí serve como exemplo, porque tu entrou como candidato a vereador, isso é política, tu foi eleito, é política também, e foi tu mesmo que apresentou a lei, né, o artigo, foi aprovado e tudo mais. O que antes o caminhoneiro tinha direito de poder passar com o caminhão dele ali naquelas ruas do centro, hoje em dia já não tem mais direito. Então, por conta desse exemplo mesmo, a gente tira que a política acaba modificando sim o direito. Sim. Principalmente o legislativo, que é esse o papel dele, criar leis. É porque às vezes a pessoa fica naquela... mas a Constituição ela é pura, tal. Não, mas a Constituição tem emendas para isso, aí acaba modificando. Mas a Constituição foi feita dentro do Parlamento, foi feita pelo Congresso, pela política. Foi criado lá dentro. Então é só cumprir. Tem que cumprir. Então... Se não cumprir. Aí tem punição, né? Aí a gente tem os meios legais, aí né? tem punição. E a gente vê, às vezes, alguns políticos sendo presos, né? Toda lei que ela não é cumprida tem punição. E as punições geralmente são severas, ninguém quer não, esse tipo de punição não. Então bora lá para a próxima pergunta, galerinha. Mas eu queria mesmo pegar essa pergunta, ó. Até parece que foi combinado, mas não foi não. É uma coisa que vem acontecendo recentemente e eu acho que as pessoas querem ouvir a sua opinião sobre isso. Frank Torres, na sua opinião, em relação aos ataques que o Nordeste vem sofrendo nos últimos dias, até mesmo pelos próprios nordestinos, qual é a sua opinião, no caso? Lamentável, né? Lamentável, ridículo. Enfim, todos os adjetivos aí, todas as palavras de repúdio possível. Bom, o Nordeste, ele é um motor do Brasil, um polo turístico. Tem grandes cidades, entre as 5 maiores cidades do Brasil, 2 estão no Nordeste. A 4ª maior cidade do Brasil é Salvador.
está no Nordeste. E a quinta é Fortaleza, também no Nordeste. Viu, tá bem afiado, cara. Primeiro é São Paulo, segundo Rio, terceiro Brasília, quarto Salvador e quinto Fortaleza. Então nós temos 2 grandes cidades do Brasil aqui no Nordeste. O Nordeste tem vários polos, né, industriais e etc. Então quando você vê a título nacional um sentimento que às vezes os moradores de São Paulo, do Rio principalmente, têm de preconceito com o nordestino, não é? O preconceito com o nordestino é uma coisa idiota, estúpida. Porque parte do Nordeste construiu o Sudeste. Verdade. Né? Isso daí que tu falou é verdade. Quantas mãos de obra, quantos trabalhadores não foram retirantes, não saíram fugidos da seca e foram montar suas famílias em Brasília, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, quando você vê qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de preconceito dessa natureza, é uma estupidez. É coisa de gente estúpida. A palavra é essa. Não tem outra palavra. Eu escutei um dia desses 2 pessoas discutindo. Um era um senhor nordestino, bem de idade mesmo, e a outra era uma mulher jovem empresária. E foi uma das coisas que ele argumentou. Disse assim: senhora, quando eu vim para São Paulo, São Paulo não era desse tamanho, não. São Paulo tá desse tamanho porque os nordestinos construíram São Paulo quase todo, falando desse jeito. Eu fiquei olhando assim. Aí, tudo bem, é uma coisa que ele falou da boca para fora e tal. Eu, para ser bem sincero, eu não procurei aprofundar sobre isso daí, para saber mesmo realmente a questão de estrutura de São Paulo, se foi construída realmente pelos nordestinos, né? Mas olha a quantidade de nordestino que tem em São Paulo. Eu também não duvido nada. Com certeza nada. Você conhece aí no mínimo umas 10 pessoas conhecidos seus que são nordestinos que estão em São Paulo. E uma coisa também que eu não sabia, que o Nordeste representa 1/4 inteiro do Brasil. Eu não sabia disso também. Representa. Isso daí eu pesquisei. O cara argumentou e falou. Pesquisei. Quando o cara disse assim, o Nordeste representa 1/4 do Brasil. Eu peguei e fui olhar. 25%. Pois é, eu fiquei olhando assim, cara, o Nordeste é muito grande. E o próprio nordestino, que nem a pergunta foi feita aqui, tá hostilizando o Nordeste, cara, também, desculpa dizer, mas é meio que ridículo também. É meio que ridículo. Porque as pessoas estão deixando. E o ruim é porque você não pode se posicionar em relação a isso. Porque as pessoas te atacam. Atacam. Porque o cara não pode pegar e confundir o momento, o calor do momento. Que o calor do momento agora é político e tá atacando o Nordeste por conta disso. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Nordeste tem pessoas muito bem estudadas, sabe escolher o que quer. Aí o cara vai atacar o Nordeste, falando palavras de baixo escalão, xingando, chama o nordestino de burro até. Isso daí é demais, cara. Tá ultrapassando os limites, pra falar a verdade. Então, assim, é muito triste a gente ver um clima de polarização nacional que se encontra, e por conta disso você receber ataques do Nordeste pelo fato de ser nordestino. É uma coisa sem cabimento, né? Então você às vezes paga um preço por uma coisa que você não cometeu. Sim. E uma coisa é onde de fora hostilizar. Tudo bem, isso daí, pelo menos pra mim, passa batido. Porque tá pra lá, eu tô pra cá. Mas você vê um vizinho seu, vê um amigo, às vezes, hostilizando o nordestino, cara. Não, é como é como você falar da sua mãe, né? Pega você pesado. Você tá falando da sua pátria mãe, você tá falando do lugar que você mora. Tá coisa de onde você faz parte. De certo modo, você tá se denegrindo. Olha, tá a coisa mais comum. Eu vou olhar aqui o Instagram de um amigo meu, de uma pessoa muito próxima, eu chego. Primeira coisa que eu vejo, Nordeste de merda. Capaz, tu é doido. Eu fico assim, meu Deus do céu. Eu acho bom esse nordestinho de merda aí. Tu acha bom? Nordeste é bom, né? Não, Nordeste. Nordeste, pois Nordeste é o lugar onde eu tiro minha fonte de renda, sustento minha filha. Aí por que eu vou estar... Minha mulher também tira a fonte de renda dela, eu vou estar falando mal do Nordeste, graças a Deus. Eu nunca nem saí daqui. Graças a Deus, as viagens que eu já fui, tudo foi só pro Nordeste. Entre o Nordeste. É do Nordeste pro Nordeste. Pois é, Teresina. O mais longe que a gente vai, o mais longe que a gente vai lá em Teresina, no Nordeste também.
Aí o cara vai estar hostilizando o cara, pelo amor de A Deus. viagem mais longa da minha vida É porque foi assim, se Pernambuco. você for comparar a questão financeira, o Sudeste e o Sul, né, estão à frente da gente na questão econômica, isso é fato. Mas será se o mundo é só dinheiro? Não. Então, se o mundo for resumir a dinheiro, bom, então o Nordeste, então o Sudeste é muito bom. Mas se a gente for olhar para a questão cultural, para a questão de alegria, de felicidade, de superação, Até de vida. o Nordeste é um lugar maravilhoso, né? Com certeza, O pessoal com no certeza. seu trabalho. E eu, assim, a questão financeira, o Sudeste até ganha, assim, entre aspas, mas eu, ao meu ver, o Nordeste é um lugar de oportunidade, que você vai lá no Sudeste, se você chegar com a mão na frente e outra atrás, você não vai para lugar nenhum. Sim. Aqui no Nordeste, eu garanto que em qualquer lugar que você chegar com a mão na frente e outra atrás, você passa 30 dias lá, você arruma alguma coisa. Entendeu? Qualquer lugar que você vai do Nordeste é assim. Ou você vai encontrar alguém para lhe dar uma oportunidade, nem que seja para limpar o terreiro, lhe pagar aquela diária, você é um ajudante de pedreiro, qualquer coisa, não falta serviço, cara. Aqui no Nordeste só fica sem trabalho quem não quer mesmo trabalhar. Então não tenho nada o que falar do Nordeste. Eu até agora, eu tô com 29 anos de idade, eu nunca fiquei um dia sem trabalhar. Eu já vi gente aí falando assim, eu fui para lugar tal, aí no Sudeste aí, fiquei o ano todinho lá desempregado. Aqui eu nunca fiquei um dia sem trabalhar sequer, entendeu? Então, eu não tenho motivo para falar mal do Nordeste. Independentemente para qual lado eu fico torcendo, eu vou falar mal do Nordeste. Deus me livre, Nordeste, eu tenho orgulho do Nordeste, cara. Entendeu? Foi uma pergunta que eu achei bom, ela foi uma pergunta... Vai chorar? Não, Deus me livre. Chora. Chorar eu não choro não, Chora, mas... rapaz. Te emociona, Eu fico rapaz. meio- Desabafa. Eu fico meio decepcionado Pode com algumas chorar, pessoas. Eu fico meio decepcionado, Frank, ó. Fico meio Vamos decepcionado. chorar. Você imagina, Ele é chorão? Deus me livre. Bora logo para a próxima pergunta. Não, bora. rapaz, deixa na chorosa aí. Não. Bora para a próxima pergunta. Eu vou deixar a próxima pergunta por conta da Edeglane Souza no design. Não quer se comprometer, Frank. Perguntas. Você tem algum posicionamento para o dia 30 ou prefere? Não se comprometer. Bom, eu votei no primeiro turno, votei domingo na Simone Tebet. Apesar de ela ter feito um comentário bobo, um comentário, vamos dizer assim, sem pensar, né, sobre o Nordeste, comparou o Nordeste com o Sudeste, depois ela se retratou. Né, isso foi uma coisa que eu não gostei, mas a gente não pode tratar a parte pelo todo. Não. Né? Ela parece ser uma mulher muito preparada. Muito preparada mesmo. Também A gente achei, cara. percebe isso nos debates. Percebeu isso nos debates, pessoa muito preparada, muito séria. Então eu votei nela. E a eleição acabou domingo, hoje tem 2 dias, eu ainda não me posicionei não. Não vou me comprometer ainda. Não, ainda não tenho posição, porque faz pouco tempo. Vamos analisar os Tá analisando ainda. Estamos analisando. Tá analisando. Mas tá eu tenho certo. minha tendência, né? Eu tenho minha tendência. Com certeza. Com Logo, certeza. o povo tá perguntando ele pra tu falar logo, beleza? Com certeza. Tudo de Deglane. A produção... E tu, Neto, como é que está para o dia 30? E você, Deglane, como é que estão para o dia 30? Rapaz, Estão da cor desse microfone? Não, para o dia 30 eu não tenho posicionamento. Sinceramente, se Eu acho que tu é vermelha. eu na condição de Eu era comerciante, Simone, mas a Simone não ganhou. Tu votou na Simone também? Votei na Simone. na condição de comerciante, se eu me posicionar, eu me furo todinho, meu amigo, que é um problema, viu? É problema, o cara se posicionar. Fala, Neto. Deus me Tu já livre. tá emocionado. Deus Já me falou livre. tanto do Nordeste. Deus me livre, não me posiciono não, pô, me posiciono não. Será que o teu candidato vem de Pernambuco? Vem. Tô brincando, meu amigo. Tá certo. Então, Eu ainda não tenho. não, tá, Ainda não defini. tá tranquilo. Por enquanto, nosso amigo Frank não definiu. Eu também acho bem viável que eu também não me defini ainda por enquanto. Eu vou analisar ainda o histórico de cada candidato e ver, não o melhor, eu vou tentar ver qual é o menos pior, para falar a verdade. A gente tá vivendo no Brasil hoje uma questão engraçada. A gente não quer votar no PT, mas a gente também não tá querendo votar no Bolsonaro. Isso. Só que até o momento não surgiu uma terceira A terceira via via. boa,
né? Uma Não. terceira via de peso. Surgiu essa Diz- mulher chamada Tebet, mas Sim. que não criou corpo para Isso. peitar esses dois. Né? As vias até Até surgem, mas o porque ela próprio já público não cresceu já quer. no último... Sim. As vias minuto. até surgem, né? Mas o próprio público não quer. Não... O Ciro teve a oportunidade dele, mas não conseguiu deslanchar. Né? Então ficou meio polarizado em Lula e Bolsonaro. É, Paulo Ciro ficou atrás da Simone, cara. E aqui no Maranhão, o Maranhão é praticamente Lula, né? O Maranhão deu mais de 60% pro Lula. Deu. Uma diferença grande, grande mesmo. Então bora lá para a próxima pergunta. Essa daqui é suave, ela é tranquila. Ela vai ser uma de despedida, entendeu? Já? Já passou ligeiro o tempo. Passou rápido. Não, e quando toca Mas só que o pessoal tá perguntando ali pro Franklin. Pode perguntar, Edgar. Qual é o presidente, Franklin? Mas eu tô te dizendo, eu vou ter... Posiciona. Eu tô falando meu voto, eu vou ter na Tebet. Rapaz, Eu vou ter na- a mulher quer fazer o cabo se posicionar à força, deixa o homem. Mas o que pensar. eu tô lhe dizendo... Mas não se preocupe não, que eu vou me posicionar. Nas minhas redes sociais eu vou declarar meu voto. Tu Meu tem voto... coragem? Mas rapaz... Rapaz, pois tu é duro, viu? É duro. Pra presidente eu não vou mentir não, não tenho coragem não. Eu prefiro ficar neutro. Prefiro Que ficar não pode ter medo de ser Vai dar feliz. certo, não vai dar Não, certo. tem não. Pode ter medo não. Então é o seguinte, Frank. A última pergunta, na verdade, não é nenhuma pergunta. Frank, qual a sua mensagem? Não, qual mensagem você pode deixar para as pessoas que estão nos acompanhando, para que elas possam refletir em relação ao voto? Bom, o voto primeiramente é uma escolha sua. Você não deve receber pressão, não deve receber ameaça, né? Ainda que receba, lembre de uma coisa. É você e a urna. Sim. Ali ninguém comanda, ali ninguém sabe. É você e a urna. Vote com a sua consciência. Vote em quem você acha que é melhor. No caso, agora já passou as eleições de deputados e governador e senador. Então nós só temos pra frente só a eleição de presidente. Acho Então- que por isso que a pergunta surgiu também. Então o recado que eu deixo para a população é que analisem os candidatos, os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, vejam os pontos positivos e os pontos negativos, coloquem numa balança e vejam quem mais soma para o nosso país. Vamos esquecer essa história de direita e esquerda, que isso não leva o Brasil para lugar nenhum, essa polarização, e vamos ver quem de fato pode melhorar o Brasil e quem pode pacificar, porque o que está acontecendo no Brasil hoje é uma situação de confrontamento, né? Então estão se acirrando os ânimos, que isso não é bom. Então nós precisamos de um presidente que não carregue mágoas, que não leve, que não coloque um contra o outro, que pacifique os Pacificar. grupos, né? Precisa de pacificação. Lembrar que quando terminar outubro, temos que sair do palanque e aceitar os resultados das eleições, ou positivo ou negativo, né? Esquecer essa história de que, gente, a gente tem um dos melhores sistemas eleitorais do mundo. Sim. Do mundo, elogiado por quase todo mundo. Certo? Outra coisa. Não existe essa história. Pode ter um problema ou outro em urnas e tal. Mas uma fraudação de urna generalizada, isso não existe. Frank, tu acredita que essa pergunta surgiu também? Isso não existe. Surgiu. Isso não existe. Eu acredito que o sistema eleitoral brasileiro atual, ele é confiável. Seguro. Confiável. E aí quando se fala em voto auditável, eu não sou a favor do voto auditável. Vou te explicar por quê. Não é porque a gente quer muito fraudar. mais fácil ter fraude. É porque é o seguinte, você vota lá e você imprime o seu papelzinho. Sai lá o papelzinho com o seu voto. Beleza, você leva pra casa. Você comprova ele. Aí você já quebra um dos pilares do voto. Ele ser secreto. Porque ele já não é mais secreto. Porque você sai com ele. Então, a parte de ser secreto você já quebra. Beleza. Sim. Qual é a segunda coisa? Neto, eu e tu somos candidatos aqui. Eu perdi a eleição. Aí eu digo assim, Neto, eu não aceito o resultado. Bora fazer a recontagem. Traz o papelzinho. Imagina aí no Brasil, você juntar mais de 100 milhões de eleitores com papelzinho. Você ia demorar 3, 4 meses para saber quem ganhou a eleição. Com certeza. Então, assim, pra mim isso não tem cabimento. Isso é retroagir. O Brasil não admite mais voltar no tempo. A gente tem que andar pra frente. A gente tem que pra frente é que se anda, né?
Foi uma das perguntas que surgiu, essa questão da urna, que as pessoas ficam... Eu confio no sistema eleitoral. Falar, as urnas foram fraudadas e tal. A gente, você chega pra Ou tu acha que eu fraudei as urnas Então... os meus candidatos serem bem votados? Pois é uma coisa assim que eu fico olhando assim, cara, isso daí não tem cabimento. Agora, o que acontece é que muitas vezes que a pessoa se ilude. Pensa o quê? Pensa que folia, pensa que sair falando, pensa que ficar fazendo... arrastão, não sei o que aquilo é voto. Não é diferente. Muitas vezes as pessoas estão ali, mas não votam. E muitos só vêm de casa e votam. Exatamente, porque quem tá sorrindo nem sempre tá alegre. Às vezes a pessoa tá sorrindo ali, é igual aquelas dançarinas lá do Faustão. Então todo tempo sorrindo. Em casa, o maior problema, mas tá lá sorrindo. Então ela não tá alegre, mas tá sorrindo. Então é assim, muitas vezes a pessoa vê aquele momento, a paz... Mas esquece que nem sempre quem tá ali vai votar. Rapaz, essa pergunta aí, eu não botei pra ti, porque eu imaginei que talvez tu iria se sentir desconfortável em responder a questão dessa acusação de fraude. Eu acredito no sistema eleitoral. Eu fui eleito pelo sistema eleitoral. Como é que eu vou desconfiar? Pra falar a verdade, né? Pra ser bem transparente, a gente sabe quem anda acusando do sistema eleitoral tá sendo fraudado, né? Pois é, eu discordo. É o candidato que tá atrás, a gente sabe. Eu discordo disso daí, porque é o seguinte, eu fui eleito pelo sistema eleitoral. Como é que eu vou desconfiar do sistema que eu fui eleito? E o pior, cara, é porque... É um tiro no pé, né? Porque um candidato... Se eu dizer que a eleição foi fraudada, quer dizer então que eu... Um candidato que vem sendo que eu não mereci ganhar, né? Vamos lá recontar esses votos. Pois é, um candidato que vem sendo eleito de 96 pra cá pela urna eletrônica. E agora, atualmente, está acontecendo isso daí, de estar acusando a fraude, eu acho também que é fora de cabimento isso daí. O que você acha, Neto? É fora de cabimento, pô, entendeu? Fora que não tem nem condição de existir fraude. Você vai votar, chega lá, tem um fiscal do partido A, tem um fiscal do partido B acompanhando. Como é que vai ter fraude? Juiz eleitoral visitando as urnas eletrônicas tudinho. É muito complicado, cara. Quando você chega na urna que houve um problema técnico, você já pode chamar lá o presidente, né? O presidente dos mesários. Houve um problema técnico lá, chama o presidente do mesário e diz assim, ó, tá com problema técnico aqui. O cara vai lá, repete a mesma função de novo da urna, ele vai acompanhar. Se tiver problema técnico, ele vai recolher a urna, vai botar outra no lugar. Então, não vejo cabimento de haver fraude nisso. Claro que o sistema não é perfeito. Tem suas falhas, mas nada do mundo é perfeito. Com certeza é uma coisa eletrônica, né? Sim. É uma coisa eletrônica. Por esse motivo que existe todo esse procedimento. Caso houver um problema... Sistemas de segurança, conferência de segurança, chamam hackers para testar as urnas, para saber se elas são mesmo confiáveis. Verdade, isso daí que tu falou é verdade. Até hackers são contratados para tentar hackear a urna e não é possível hackear. Pois então... galerinha. Foi muito bom o papo, viu? Vamos esquecer essa questão de urna. Vamos votar consciente, igual o amigo Frank que falou, né? Vamos votar com a consciência, vamos procurar o melhor candidato. E resumindo, e respeitar também a opinião dos outros. Com certeza. Lembrar que existe um outro pensamento, uma outra opinião. Né, Neto? Independentemente do candidato. Exatamente. Vamos respeitar. E o candidato que chegar a ganhar, o mínimo que a gente deve fazer é torcer para que o governo seja bom. Isso, verdade. Então, nosso amigo Frank, eu quero agradecer a sua presença aqui, mais uma vez, porque a gente teve esse problema técnico e você se dispôs a voltar aqui novamente. Eu agradeço muito, de verdade. Também quero agradecer a nossa amiga Deglane Souza, Now Design, que está aqui também participando. Agradecer a produção, viu? Tem 2 produtores aqui, nosso amigo Samuel. Itafarel, é? O nome dele? Sim. Marçal. Marçal. Nosso amigo Samuel e Marçal tá aqui na produção. Agradecer vocês que estão acompanhando a gente através da live, pelo Instagram. Também as pessoas que vão assistir, que estão assistindo agora no momento através do YouTube também. Galerinha, foi um prazer ter todos vocês aqui e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço concedido, pela oportunidade. Estou sempre de portas abertas. O que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir,
Tô aqui, tô às ordens. E agradeço, Neto, por ter ajudado aí o nosso candidato a deputado federal. Com e certeza. a nossa candidata a deputado estadual. Não tô aqui para fazer campanha, não tô aqui para fazer política, só tô agradecendo aí o apoio. Muito obrigado. Com certeza. E Massal.